Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Cameração. Eu, Karim Férez, recebendo pessoas especiais, interessantes, falando sobre as vidas delas e a correlação que tem com a sétima arte, com o cinema, com séries. E hoje aqui estou com Lucas Pimenta, marqueteiro político. É isso? Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É marqueteiro político ou senhor maldade, né? O pessoal acha que marketing político tem um senhor pouco maldade? disso. O cara que faz as maldades e tal. Mas me diga uma coisa, você fez a sua formação, é jornalismo? Isso, eu sou jornalista por formação, inclusive cheguei a trabalhar como repórter, né? Repórter de jornal e tal, encheu o saco... algo meio cinematográfico, aquela coisa de entrar escondido, fingir que é outras pessoas e tal. Aonde você trabalhou? Trabalhei no jornal no Metronews e no Agora São Paulo, que é um jornal do grupo Folha de São Paulo. No Metronews por bastante tempo e tinha essa vida de repórter mesmo, né? Spotlight, os negócios... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 4 anos. E qual que foi teve uma matéria assim? Cara, eu, por exemplo, eu cobri o julgamento do casal Nardoni. Lá no Fórum de Santana. Caramba! Então, assim, para mim foi uma experiência, assim, ao mesmo tempo maravilhosa, mas terrível, né? Porque eu acordava 4 horas da manhã, chegava no fórum ali 6 horas da manhã, saía de lá 3 horas da manhã e o tempo inteiro crime, sangue e tal. Cobri muita polícia também, pô... Tem aquele caso que ficou conhecido, inclusive hoje a irmã da vítima é deputado federal, o caso da Mércia Nakashima, uma... advogada de Guarulhos foi assassinada pelo namorado e tal. Então, cobri muito esse tipo de caso de polícia. E aí eu falei, pô, eu trabalho muito e ganho pouco. Então, eu vou mudar de área, vou para política. Aí eu vi que eu ia me ferrar ainda mais, porque eu trabalhei muito mais para ganhar tão pouco quanto. Você trabalhou mais ainda? Muito mais. O brasileiro acha que político não trabalha, mas político trabalha pra caramba. Tem aqueles que trabalham pro bem, mas tem aqueles que também trabalham pro mal, mas todos trabalham muito, viu? Essa história de político não trabalha não funciona. Não, tem aqueles que trabalham só pro umbigo, né? Exato. Só pro próprio umbigo. Mas mesmo assim trabalham pra caramba. Então você tá ali assessorando, você tá ali coordenando, tá ali junto, você também trabalha muito, muito, muito. Bom, e aí você ficou anos, então, no jornalismo e depois entrou na política como jornalista? Isso. Eu assim, quem é do jornalismo... vai se identificar com a minha história. O jornalismo ele foi acabando, né? Então eu vim do jornal impresso e eu falei assim, cara, esse barco tá afundando. O jornal impresso tá afundando, eu preciso arrumar alguma outra coisa que seja interessante. Você tava no Agora, o último foi o Agora. Isso. Falei, eu preciso arrumar alguma coisa que me dê dinheiro. Eu olhei e falei, cara, eu vou para assessoria de imprensa de órgão público. Então eu trabalhei na Secretaria de Comunicação da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad. E aí eu falei, cara... Pô, aqui a prefeitura é legal, mas eu preciso mexer um pouco mais com o digital, porque eu ainda, apesar de ter mudado de lado do balcão, eu ainda estou muito analógico. Então fui me preparar, fui fazer curso, me especializei nessa parte do marketing político digital e falei, vou trabalhar na Câmara. E fui trabalhar na Câmara, tal, aí já com um vereador de direita, então eu conheço os dois lados dessa disputa política. Deve ser legal isso, né? Eu aprendi um pouquinho com todo mundo, né? Então, eu trabalhei 4 anos ali com o PT, trabalhei 5 anos com o vereador de direita, então, 2 lados opostos. E aí eu falei, cara, pô, eu preciso criar o meu negócio. Então... Peraí, um parênteses. Quando o cara foi te contratar, não precisa falar quem é, mas quando o cara foi te contratar, ele não... alguém não deve ter falado, mas você vai pegar, o cara trabalhou 4 anos no PT. Todo mundo falou. E aí? Aí ele falou assim, cara, mas você não é petista? Eu falei assim, cara, deixa eu te falar um negócio. O cara que me cobra o aluguel, todo dia 8 eu tenho que pagar o boleto, ele não quer saber se vem do PT, se vem da onde for, ele quer saber que o mercado também não. Eu nunca cheguei no Carrefour e o Carrefour perguntou assim, pô, você... trabalha com qual política? Não, eu tenho que pagar a conta. Então, ele entendeu bem, a gente, trabalhei com ele aí 5 anos, então a gente tá assim, apesar dos pesares de ter vindo de outro lado, o trabalho tá muito bem feito e é isso que importa tanto para mim quanto para ele. Que legal. E aí, depois eu falei, eu preciso expandir esse meu negócio. E eu sempre tive muito, assim... muita vontade para educação.
apesar de ter a formação como jornalista, eu sempre tive a vontade de lançar curso, de ensinar as pessoas, de orientar, tanto que aí eu saí da operação, parti para consultoria, então eu deixei de operar, de fazer para passar a sugerir, para passar a emitir relatório, para passar a analisar. Então, eu fui para essa área, eu montei um curso, né, uma formação em marketing político digital voltado para candidatos que não têm dinheiro. Porque hoje o maior gargalo para a pessoa ser candidata é a grana, porque uma candidatura a vereador de São Paulo, uma candidatura a deputado estadual, federal, é muito caro. Às vezes as pessoas não têm noção. Então, eu criei essa formação para tentar aproximar para pelo menos alguém que não tenha muito dinheiro possa competir. Muito legal. E aí, em 2020, eu tive um sucesso, assim, legal com esse trabalho. Foi muito interessante, muito, muito, assim. Então, hoje, eu tenho a minha empresa e eu tenho meu curso, minha formação em marketing político digital. Quando você começou com esse curso, a ministrar esse curso? Eu comecei com ele em 2019 e a primeira eleição valendo com ele foi 2020. Eu consegui um resultado assim que eu acho incrível, de 125 dos meus alunos conseguirem a eleição em diferentes cidades. Ingressaram. Isso, assim, gente que não tem assessor, gente que não tinha uma equipe, gente que fez campanha sozinho, o próprio cara ia ali, fazia, gravava os vídeos, editava e conseguiram algum tipo de sucesso. Você viu, né? Vocês viram aqui que eu também tô na... Tirar aqui o microfone. A situação está ruim? Vote em carinha. Meu lema, desde que eu tenho 16 anos. Quando o Tiririca começou lá, eles pegaram de mim essa ideia. Você sabe que eu gostei, e agora eu vou pegar todos os meus alunos e consultados ali que tem o fim, com o nome em IN, e vou já usar. Não, senhora! Você sabe que nesse meio nada se cria, tudo se copia. Ou se recria. Então... Então vamos fazer o seguinte, você não vai usar isso porcaria nenhuma, eu não vou deixar. Eu vou ser candidato, então. Então pronto. O que você acha? Então você já tem o consultor de marketing político fechado. Tá certo. A campanha já tá certa. Muito bem. Deixa eu te perguntar, você começou então em 2019. Quantos alunos você teve? Eu tive... eu lancei 3 produtos diferentes nesse período. Eu lancei primeiro um e-book, então um livro digital. Depois eu lancei um curso em vídeo. E eu lancei o 2.0 desse curso. Somando tudo isso, eu tive mais ou menos 800 alunos. Para você ver como todo produto meu, todo curso, eu começo falando o quanto é difícil ser eleito. Eu não vou lembrar de cabeça aqui os dados, né? O Titi Chong me compromete um pouco com a memória, mas o curso de engenharia da USP, por exemplo... tem menor concorrência do que uma eleição para vereador em São Paulo, relação candidatos por vaga. Então, assim, é muito difícil. Hoje é muito, muito concorrida uma vaga na política, uma vaga, seja para vereador ou seja para deputado, é algo muito concorrido. Eu estava pensando em deputado. Isso. Como é que é? Cara, se você tá pensando bem, senador é uma boa. São 88 assessores, 8 anos de mandato. Aí se você emendar 2, aposenta. É uma tranquilidade. Senador é melhor. Vereador e deputado trabalha muito, tem menos benefício. E então, desses 800 e tralalá aluno, eu ter 125, para mim é uma média muito alta, porque assim... se você for pegar a proporção candidato por vaga, é assim, enorme, cara. Então, eu fico... toda vez que eu encontro um aluno meu, assim, que foi eleito, e o cara vem, lembra, fiz seu curso, tô aqui. Tem gente que virou presidente de Câmara, tem gente de cidade grande. Eu tenho um aluno que hoje é vice-presidente da Câmara em Pelotas, que é uma cidade grande no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acho, assim, incrível, assim, ver histórias... se transformando, assim, e gente desse tipo entrar na política. Maravilhoso. O curso é virtual, inteiro virtual. Isso, ele é todo virtual, ele tem vídeos, tem materiais gráficos, é um curso bem completo, mas voltado especificamente para o marketing político digital. É que as pessoas acham, às vezes, que o marketing político elege sozinho, né? Então, esse candidato foi eleito por marketing ou não.
Não, A política está claro, né? acima do Claro, marketing político. O guarda-chuva da claro. política é muito maior. Então, assim, o curso ele chama Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro? Interrogação. É uma pergunta, não é uma afirmação. Justamente por causa disso, porque o marketing político é um componente ali e o marketing político digital é um pedacinho disso. E é isso que eu tento passar ali no curso para os alunos. Muito legal, Lucas, muito legal. Então quer dizer que foi a educação que te fez, né? Pensar Sim, nisso e passar para os outros. sim, porque você começa a trabalhar na política, você fica muito fechado ali com as mesmas pessoas, né? E o bonito da política, e você começa a compreender como é que funciona a política, é quando você conversa com os diferentes. Que é algo que tem faltado um pouco, né? A gente conversar com os diferentes. Ah, é. E essa oportunidade que a educação deu de eu conversar com pessoas diferentes, conhecer histórias diferentes, melhorou o meu profissional. Então, hoje, quando eu vou dar uma consultoria, eu sou melhor porque eu tenho o meu projeto de educação, porque eu aprendi com os meus Legal. alunos diferentes. Legal demais, legal demais. Você sabe que é verdade mesmo. Fui convidado a sair a deputado há Sério? muitos anos E como foi pelo isso? PV. Não, eu não saí, não cheguei Não, a não. sair. Não cheguei a, eu só fui sair pré-candidato. 2 vezes que eu saí pré-candidato, na Entendi. verdade. Primeiro PV e depois pelo novo, mas E- não é uma coisa que. Eu Quem di- sabe um dia. Eu digo que você fez uma boa escolha, De cara. não sair? Eu digo que a pessoa que é decente, que tem É. caráter, que tem uma história, que tem uma trajetória profissional, ela sempre sai menor da política do que ela entrou. É mesmo, né? Você imagina que você é um cara que tem uma família ou tem uma profissão, é consolidado naquela profissão, você vai. Cara, vamos dizer um cara que é advogado ou um cara que É o meu é. caso. Então, o cara é advogado, tem uma carreira consolidada, ele faz o trampo dele. Tá tranquilo, vai jantar com a família no shopping, ninguém Aí xinga. você vai lá, aí você entra na vida pública. Acabou. Então você sempre sai menor do que você entrou. Mas você acha que, claro, que as pessoas, né, têm ainda essa coisa, mas as pessoas sabem diferenciar os caras, os bons dos, né, os bons dos não tão bons, vamos dizer. A gente deve fazer essa formação com o brasileiro. Eu comecei aqui o nosso bate-papo falando que político trabalha muito. É, Porque as pessoas têm, assim, as lendas urbanas, né? Do tipo, o político não trabalha, todo político ganha muito. todo político é ladrão. Todo político é desonesto. Então, assim, é importante que a gente, todo dia, você aqui, eu no meu trabalho de educação, a gente consiga falar para as pessoas o quanto os políticos também têm sua importância e o quanto a gente só vai transformar nosso Brasil e o que for a nossa vida por meio da política. Não tem outro caminho. Pois é. Não Pois é, fi- por isso que muita gente, como eu, às vezes fica com vontade de entrar na política, né? Sim. Porque a gente vê as coisas erradas e fala, bom, até quando a gente vai ficar inerte, sem fazer nada? E aí, às vezes, você tem aquela... Mas aí você espera um pouco e a vontade passa, né? Porque Porque aí a gente pensa nisso, fala, pô, mas eu vou me meter lá né, numa coisa que a gente sabe que é complicado, vamos dizer complicado para não usar outra palavra. Sim, e é eu brinquei com a questão da sua decisão, mas é uma coisa de missão mesmo. É. Então, quando você decide entrar na política, você tem que saber do que você vai abrir mão e aquilo que você vai fazer, porque é uma missão. Você assumiu uma missão, não é simplesmente uma profissão. Eu escolhi ser jornalista e tenho minha profissão, depois no marketing político, é uma profissão. Eu faço pelo dinheiro que eu ganho e ganho por aquilo que eu trabalho. Uhum. Agora, na política, você precisa também ter esse sentido de que ali tem uma missão, que você precisa fazer algo a mais do que o trabalho, porque você não trabalha só para você, ou não deveria. Então, na verdade, é isso que é o gostoso, a gente pensar na coletividade, né? Porque Sim. é uma coisa que o brasileiro, acho que tem pouco essa educação de pensar na coletividade, né? Todo mundo tá muito no individualismo. Sim. E você ocupar um cargo na vereança ou no parlamento, estadual, federal, enfim, para fazer coisas para a coletividade, para o país, para o estado, para a cidade, né? Isso que é. Eu acho que isso é o legal. Agora, o não legal é como você vai fazer isso, né? Sim. Que muita gente fala que chega lá é uma loucura, você não consegue realizar projetos. Tem muita gente que se frustra, né? Porque, por exemplo, o funcionamento do legislativo, né? Ele é outro, né? A gente tem amigos que já trabalharam com isso, tal, que sabem que o funcionamento é outro.
funcionamento é diferente. O legislativo, você não faz tudo o que você quer. Então, por vezes, o cara Pois é. entra lá achando, eu vou transformar, então, eu vou fazer mudar tais projetos. tudo, vou acabar com Chega lá, tudo. não consegue aprovar nada. Nada. E aí Pois é. ele se frustra. Pois é, isso que é. Sim. Isso que é. Muito bem, Lucas. Legal demais, viu? E você, essas pessoas aí, você falou, tem um que é presidente da Câmara de Pelotas, Vice-presidente né? da Vice-presidente. Câmara. Isso. Assim, 125, você comentou. De 800, assim, é um super score. É uma porcentagem violentíssima. Sim, eu sou super feliz com... Eu brinco com todo mundo, se eu tivesse 10 mil e mesmo assim eu tivesse ajudado 125 pessoas legais a entrarem na política, a ingressarem no poder público, a fazer diferente, cara, podia... Para mim o percentual é o de menos. Quanto mais pessoas Muito legal. o meu propósito conseguir levar lá, para mim muito melhor. Muito legal. A gente estava falando de alguns filmes, né, que tem a ver com isso, né? Sim, Né? A gente estava falando de vários filmes. Por exemplo, do Vice, né? Vice. Sim, né? sim. Que é a história do Dick Cheney, Exatamente. né? Aquele filme, o Christian Bale, ele... Arrebenta. Nossa, é incrível. Eu acho aquele filme incrível. E assim, as pessoas... É interessante o cinema, o papel do cinema nessa questão da política. Porque tem personagens que ficam no escuro na vida Pois pública. é. O Dick Cheney é um que ele vivia no escuro. Vices são meio assim, né? Sim. Se não assumem, né? Porque aqui no Brasil vários assumiram, sim, né? Sim, a gente tem esse histórico, Tem né? histórico, né? Sarney, Itamar, hein? Mas se não assume, às vezes você nem sabe, né? Sim, não. Às vezes, se você perguntar pros brasileiros quem é o atual vice-presidente, poucos Vice-presidente ou vice-governador. Sim, pouquíssimos vão saber. E aí, nesse caso do Dick Cheney, é legal porque ele tem um papel importantíssimo. Pois porque, é. assim, o George W. Bush, ele era uma figura, ele era uma entidade, porque quem mandava, quem decidia no governo era o Dick Cheney. E esse filme mostra toda a trajetória dele na política, desde quando ele era o abelhinha, né, o sombra, o cara que anotava no papel nas reuniões. Antes da política até, né? Mostra ele bem jovenzinho, né? Sim, e essa trajetória toda de como um cara que anotava, que era a gente chama de abelha, o sombra na política, que é o cara que anda atrás dos políticos anotando, segurando papel, pegando copo d'água, etc. E para chegar abelha. E como ele chega até a vice-presidência ao ponto de decidir quando os Estados Unidos ia fazer uma guerra e quando não iria. Que loucura, não? É incrível. Baita filme, assim, uma experiência incrível para quem quer conhecer um pouquinho da política americana, porque a gente vê muito filme de histórias antigas e a história do governo Bush tá aqui, foi ontem. Então, esse filme é incrível. Eu achei, do filme de marketing político, tem aquele filme antigo que é Wag the Dog, que é o Mera Coincidência, isso. com Robert De Niro e Dustin Hoffman. Filme antigo, de uns 20 anos, mas sensacional também com esses atores, né? Que pega um pouco isso, né? Que pega os bastidores. Talvez tenha sido, não sei se o primeiro filme, um dos primeiros filmes que mostra, assim, essa parte do marketing político. Sim, eu acho que ele starta, assim, uma sequência de vários filmes legais que envolvem a questão do marketing. Ele traz uma coisa meio lúdica, né, do marketing político, assim, até porque é cinema, né? Então eles trazem essa coisa do romance do criar uma guerra que não existe e tal, passa já pro nível do exagero, né? É impensável hoje a gente pensar em forjar uma guerra em um estúdio, as pessoas acreditarem e tal, e etc. Mas o Vice, por exemplo, o Vice, ele é como se fosse uma continuação, porque é o uso de uma guerra real, verdadeira, para política. Então, assim, se você pegar o Mera Coincidência e assistir ele primeiro, rir um pouquinho, né, achar engraçado, e depois você pegar o Vice, você fala assim... Nossa, não era tão romantizado assim, não era tão loucura, não. Eu reassisti aquele filme com a Sandra Bullock e o Billy Bob Thornton, que tem um documentário. Sim, né? Especialista em crise. Exatamente. Crisis...
Não. Brand is our prize. Não, prize is our brand. Cris é o nosso negócio, né? Acho que essa é a nossa marca. E o filme da Sandra Bullock no Brasil, especialista em crise. Em crise, exatamente. Cara, o documentário, pra quem é da área, assim, pra quem não for, vai parecer meio chato, mas assim, o documentário pra quem é da área é incrível, porque o filme retrata um pouco disso. É um candidato, são as eleições da Bolívia, né? Aqui do lado, não há muito tempo, comecinho dos anos 2000, onde o candidato, né, que é o Lozada, ele sai candidato a presidente, mas ele não morava na Bolívia. Ele sequer sabia falar o espanhol, o castelhano direito. Ele foi alfabetizado em inglês, estudou nos Estados Unidos. Essa é a história real. Que loucura. História real. E aí ele contrata uma empresa americana, que é a empresa do James Carville, que é o marqueteiro político mais famoso da história da humanidade, porque ele fez o Bill Clinton, né? Que é representado pelo Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton faz o assessor. Isso, né? que é o careca. Lá no carecão. Isso, exato. Ele representa o James Carville, o personagem real. E essa empresa americana presta serviço pro Lozada. E eles criam uma crise falsa, uma crise de discurso, para as pessoas ficarem com medo e votarem no Lozada. No cara que vai combater a crise. Exato. E o filme, né, ele divide os dois, né? Divide a Sandra, que representa uma personagem real, e ele que representa o Carvalho em duas equipes, em dois candidatos diferentes. Então tem essa diferença do filme pro real, pro documentário. Mas é muito interessante porque o princípio é o mesmo, de criar uma crise que não existe, para que as pessoas passem a ficar com medo. E, não, o único cara que tá falando dessa crise é esse aí. Eu vou votar nele que ele vai... Ele que vai cuidar da crise. E é muito engraçado porque o marketing político em exagero gera esperança, expectativa em exagero e frustração rápida. Você vê que todo o político populista que de alguma forma não consegue entregar o que as pessoas querem, ele gera uma frustração muito rápida, a popularidade cai muito, muito rapidamente, etc. E lá nessa eleição da Bolívia aconteceu a mesma coisa, né? E o filme representa bem que ela vai embora o dia que a população está tomando o poder, tirando o cara do governo e tal. Então, esse filme é incrível. É incrível. É muito legal. As pessoas que gostam da área assistam esse filme. Especialista em crise, tem o documentário. O documentário aonde tá? Cara, eu vou... É difícil achar. Eu achei, acho que do HBO Max, o filme. Sim, o filme tem. O filme tem no HBO Max. O documentário, quando eu assisti, na época, eu assisti no YouTube. No YouTube. Mas era assim, parecia algo meio paralelo. Então Entendi. Eu não sei nem se ainda está lá no YouTube. Ele é um documentário do começo dos anos 2000 e tal, mas se pesquisar você vai encontrar. É muito legal. Outro filme que a gente marcou é o Irresistível. Irresistível. Esse é novo. Novo. Esse, o Irresistível é... Irresistible, com Steve Carell. Isso. Né? O nome é Irresistible mesmo. Você sabe que, assim, fugindo um pouco do assunto marketing político, mas trazendo pro meu lado cinema, adoro The Office, né? E Quem não? Tem gente chata que não gosta dessas coisas. Mas tem gente chata que não gosta nem de cinema, nem de nada, nem de seriado, nem de nada. E eu adoro The Office. E quando eu vi que o Steve Carell, ele tinha um filme sobre sobre ser um consultor de marketing político, eu falei, cara, eu tenho que assistir. É comédia? É comédia. Tem um pouco de pastelão ali, daquela coisa... tem bem. Ele e a outra, né? A concorrente dele lá. Sim. Só que o filme, ele traz aspectos muito reais dos Estados Unidos, da eleição americana e da política americana, que é essa coisa dos democratas terem se afastado do interior do país. Então, os republicanos... Num país como os Estados Unidos, apesar do volume de gente ser maior nas capitais, no interior você tem um volume de gente enorme e os democratas, eles separaram dessas pessoas. Então, o filme tem essa coisa de, apesar de toda a brincadeira, de ser divertido pra caramba, ele traz essa coisa dos democratas tentarem, de alguma forma,
se reaproximar do interior, do caipira americano. Então, eu acho, assim, um filme legal, divertido. Inclusive, ele tem vários filmes engraçadinhos sobre marketing político que também servem, assim, para aprender e para entender pra caramba como funciona. Como Os Candidatos. Nossa, Esse não é engraçadinho, esse é engraçadão, né? Nossa, demais. Will Ferrell. Não, é incrível. E você sabe que, assim, no começo, né, eu ia participar de palestras ou alunos me pediam indicação de filme, eu falava assim, assiste Os Candidatos. Os caras falam assim, mas nunca me indicaram esse filme. Esse filme é uma comédia. Eu falo, cara, se você souber assistir, você vai aprender pra caramba sobre como funciona a política de bastidor, o quanto às vezes o interesse econômico, o interesse de aprovação de uma emenda, de aprovação de algo, pode decidir uma eleição antes. Então, como tem gente que acaba escolhendo quem ganha e quem ganha e quem perde. E esse filme engraçado mostra demais isso. Não, é incrível, é incrível. Eu adoro, desculpa a maldade, tá? Eu adoro a cena que o Will Ferrell, sem querer, soca a cara do bebê, cara. Desculpa o spoiler, essa cena é muito histórica. E aí eles ficam usando isso, né? Histórica, porque assim, aqui no Brasil, o político adora pegar bebê em época de campanha, e ele foi brigar com o outro para tentar pegar, e ele soca o bebê. Aquilo é incrível, incrível, incrível. Aquilo, assim, eu queria tirar aquela parte e mostrar em toda a aula, toda a palestra minha e falar assim, ó, não precisa ficar brigando pra pegar na criança não, senão vai acontecer isso aí, você vai acabar esmurrando uma criança. Ou um idoso, né? Exato. Ou um idoso também, né? Que é mais normal. Sim, até. Pior. Eles também fazem com o cachorro, né? Então é incrível, é incrível. Filme muito bom. E por mais... Mesmo sendo engraçado, você tira lições incríveis ali. A gente mencionou um outro também, que é o Entre Atos, né? Que é um filme da época da candidatura do Lula. O João Moreira Salles dirigiu. Sim, né? sim. E foi uma coisa interessante, né? Que ele acompanhou. Você sabe que esse documentário, assim, quem não gosta do Lula usa trechos desse documentário para falar, ele já estava tudo mancomunado, ele já estava tudo certo. E quem gosta usa outros trechos para falar assim, olha como ele era uma pessoa boa, como ele olha, mesmo no bastidor ali, sem saber que tinha alguém, ele estava pensando... Então, para você ver como o documentário foi muito bem feito, né? Porque ele consegue, dos dois lados, atrair atenção. Né? Então, assim, para quem quiser conhecer como funcionou esse processo de Lula candidato para Lula presidente, toda essa transição, a construção da campanha, é muito engraçado, mas ao mesmo tempo triste para a história do nosso país. A gente vê pessoas ali em papéis relevantes dentro do documentário que depois foram presos ou tiveram problemas ou simplesmente foram para a lata de lixo da história política. Porque o Lula a gente continua vendo hoje, ele continua sendo um personagem que tá com o holofote central, nele. Mas tantos outros que rodeavam ali. Que você vai olhar e vai falar assim, pô, esse cara não era aquele que foi... sumiu. Onde tá ele? E você não sabe onde tá. É um documentário, assim, incrível para a história do nosso país. Legal, legal demais. Bom, agora eu tenho aqui um formuláriozinho que eu mandei para você, que você respondeu. E eu vou fazer agora, vamos ver se você lembra o que você respondeu. Se não lembrar, responde outra, eu te ajudo dando a colinha. Ah, beleza. Tá bom? O Titi Chong vai me prejudicar nessa hora. Não vale nota. Vou fazer assim, o professor fala, hoje tem prova. Aí todo mundo, mas não vale nota. Então tudo bem. E nem vai ser com consulta. Então Não, pode ser com consulta. Eu assopro. O filme preferido seu? Relatos Selvagens. Eu acho esse filme porque ele fala do sentimento mais genuíno para mim do ser humano. Se você conversar com qualquer outro profissional de marketing político, ele vai falar assim para você, o sentimento que eu mais... adoro filosofar. O sentimento que eu mais trabalho em uma campanha é a esperança, é o amor. Não, o sentimento que mais mexe com as pessoas é o ódio, é a vingança. Dá motivação. Aquilo mobiliza pessoas. O amor, a esperança, legal, mas
o ódio move. E esse Mobiliza filme... mais e... E esse filme, ele mostra diversas formas de ódio. Eu acho incrível. Você sabe que a primeira vez que eu assisti... Eu sou doente pela Argentina, Então, né? eu ia falar isso. Relatos Selvagens é um filme argentino de uns 5, 6 anos atrás, com o Ricardo Darín, que é um ator excepcional da Argentina, talvez o supra-sumo hoje em dia dessa nova geração. Nova não, né? 50 anos da Argentina. É um filme belíssimo, maravilhoso, que vale a pena ser visto. Aí você tava falando, você é fã dos filmes argentinos. Não, eu sou fã da Argentina. Da eu tenho Argentina. Maradona tatuado na perna. Ah, é? Isso é Você outra... tem Maradona? É outra... E o Pelé tem em algum lugar? Não, não, Pô, não, sacanagem só isso o aí, Maradona. hein? O pior se ele falar, o Pelé tem em outra parte aí, né? E a primeira vez que eu vi esse filme foi na TV e eu fiquei meio sem entender, cara. Você viu na TV? Eu vi na TV, eu tava passando ali o canal. Caramba. Cara, eu vou parar. Aí não é nenhum spoiler, são histórias diferentes, né? Não é um filme único, são várias histórias. E eu achando aquilo meio confuso, mas aquela confusão foi me atraindo. Acabou o filme, eu falei, eu tenho que assistir isso de novo. E eu assisti de novo. E minha esposa morre de rir, porque todas as vezes que passa esse filme em algum canal, eu assisto novamente. Isso é maravilhoso. Então, eu acho, assim, incrível. Um filme... Mexe comigo, mexe. Eu sou fã do Ricardo Darín e todos os filmes dele eu assisto e reassisto. Que é o Filho da Noiva, que foi lá atrás, que ele apareceu no Filho da Noiva, enfim. Depois, vários filmes. Segredo em Seus Olhos, né? O Segredo de Seus Olhos. Seus Olhos. Formidável. Esse filme, o que me marca, até pela questão do futebol, é o Estádio do Huracan, que eu tive a oportunidade de conhecer o Palácio do Coque, é lindo. É coisa maravilhosa, maravilhosa. Ator preferido? Cara... Você pôs aqui um cara meio polêmico. Cara, eu lembrei quem eu coloquei e eu tenho que manter, que é o Adam Sandler. Por quê? Eu falo pra minha esposa que eu gosto de personagens no seguinte sentido. Um cara que consegue divertir a minha sobrinha de 10 anos e consegue divertir a minha avó de 70, olha, que esse legal. cara tem alguma coisa de genial, por mais que as pessoas desprezem o trabalho dele, por mais que a academia despreze. Então eu gosto, eu acho que a vida não é você só aprender, eu acho que a vida não é só você debater, a vida não é só você crescer. A vida também é entretenimento, a vida também é você desligar um pouco o seu cérebro. E ele faz isso, assim, de forma ideal. Tanto que, assim, um filme dele que eu odiei foi Embriagado de Amor, que é o único filme que todo mundo fala, nossa, esse filme é tão incrível. Eu falo, esse filme é tão chato, cara. Esse filme é tão horroroso. E eu adoro ele, cara. Eu falo pra minha esposa, eu tenho mania de repetição, assim, né? Então, Herança de Mr. Deeds, tá passando na TV, o Pé Preto, eu vou assistir aquilo lá. Qual você diria dele, o que você mais gosta? Herança de Mr. Deeds. Acho incrível. As pessoas vão assistir e vão falar, cara, esse consultor de marketing político aí, ele tá... Não, mas isso não eu paro pra assistir todas as vezes. Mas você sabe que agora ele tá, né, você tá falando diverso, mas ele tá entrando, né, no drama, ele fez uns filmes maravilhosos, assim, fazendo papéis dramáticos. Sim, mas eu gosto que ele continue insistindo na área dele, né? Então, ele vai lançar o 2 do que ele fez com a Jennifer Aniston, que é o Assassinato... No Expresso do Oriente? Não é esse. Isso. Também. Que ele fez com ela, que saiu na Netflix, e ele vai lançar o 2. Então, ele continua insistindo na comédia dele, por mais que ele brinque de outras coisas. Eu acho ele um cara interessante. Muito legal, muito legal. Atriz preferida? Cara, você sabe que ontem eu tava discutindo isso. Quando eu fui pensar nesse formulário, eu falei assim pra minha esposa, cara, eu vou responder Viola Davis. Aí minha esposa falou assim, por quê? Aí eu falei assim, não, eu vou chegar lá, eu vou falar que eu sou um cara negro, do marketing político, e aí eu adoro a força da mulher negra. Aí minha esposa falou assim, para com isso, fala a verdade. Aí eu falei assim pra ela, então eu vou responder a Sandra Bullock. Por quê? Porque eu vi essa mulher linda lá no Velocidade Máxima, com Keanu Reeves, pilotando ônibus, maravilhosa. E passou tempo pra caramba. E eu tô vendo ela ainda, assim, disposta bem. Bird Box, agora
Imperdoável? Ah, ela fez o Especialista em Crise, que a gente comentou aqui. Isso Depois também. ela fez aquele do astronauta, que o nome é... Esqueci o nome agora, acho que é... Esqueci o nome, que ela é astronauta. Que ela fica sozinha lá, o Que filme... ela fica sozinha, o filme. Isso. Ela é o George Clooney às vezes, mas é mais ela no filme inteiro. Sim. Enfim, fez vários filmes. Não, e agora tá os mais recentes, né? O Bird Box, ela fez o Imperdoável, que tá agora... Ah, sim, Então, assim, eu vi ela lá atrás, quando eu era um adolescente de 13 anos. Então, você imagina um adolescente de 13 anos vendo a Sandra Bullock na TV, e você vendo agora ela igual. Então, assim... Entra na mesma do Adam Sandler, que ele consegue divertir minha sobrinha de 10 anos e uma senhora de 70. Ela conseguiu entretenimento para um garoto de 13 e consegue entretenimento para um homem de 35. E ela faz de tudo mesmo. Ela vai, a gama dela ela vai bem. Muito legal. Não é tão bonito quanto eu responder a Viola Davis, a força da mulher Octavia negra. Spencer, hein? Eu acho que eu fico mais com a Octavia Spencer do que com a Viola Davis. Não, as duas são maravilhosas, né? Sim. Mas a Octavia Spencer também tem uma... Eu tenho uma coisa com um personagem específico da Viola Davis que talvez me fizesse responder. Qual personagem? Que é a Annalise Keating do Como Defender um Assassino, ou How to Get Away with Murder. Que eu falo que tem muito a ver com marketing político. Apesar dela ser advogada, essa coisa de você, a todo momento, dar um jeito para parecer que tá dando certo. Uma girada, encaixar as peças ali, isso tem tudo a ver. Então, eu, às vezes, me sinto um pouco ela, assim. Então, eu gosto pra caramba disso. E eu achei o diretor preferido e eu achei a sua resposta muito curiosa, muito legal. Por quê? Não, eu quero saber. Primeiro você fala pra gente. Porque... É um cara que não é, talvez brasileiros até, muita gente talvez nem conheça. Não, vai conhecer. Conhece. O Jordan Peele, né? Ele cara... Ou sabe... foi também, aí pegou o seu lado... Não. Sabe o que acontece? Eu lembro desse cara num programa de humor da MTV como ator. Eu não vou lembrar o nome do programa. Ele interpretava umas enquetes, assim... que tinha inclusive o nome dele, acho que o programa. Era ele e outro ator negro. E de repente sumiu esse programa da MTV. Quando eu era moleque tinha. Sumiu esse programa de sketch. Aí eu fui assistir um filme que me chamou muita atenção, que foi o Corra. Run. Eu assisti e falei assim, caralho, cara, que filme incrível esse, cara. Que ganhou o Oscar, né? Sim. Ganhou o Oscar. Eu falei, cara, que filme incrível, demais. Incrível. Eu falei, cara, quem fez isso? Aí eu olhei lá o nome, bati no Google, falei, cara, era o cara do programa de humor da MTV. Que loucura, né? Aí depois eu fui assistir o Nós e assisti o Infiltrado na Clã. Eu falei, cara, tudo bem que Infiltrado na Clã, ele tem a ajuda, né? Mas, assim, cara, eu falei... Como é que o cara consegue acertar, assim, 3 filmes em tão pouco tempo com a trajetória que ele tem? E mais, ele refilmou um seriado que é Além da Imaginação. Sim. Tem no Amazon Prime, ele refilmou. E é muito legal. Um seriado icônico da década de 60. Eu tenho muito dessa coisa com filme de terror. E como o Corre e o Nós tem essa pegada do terror, assim, do suspense e tal, eu gosto. É o seu gênero preferido? Você sabe que a última vez que eu fui no cinema foi agora, esse final de semana, assistir Pânico. Porque era o filme que eu assistia quando eu era moleque. Eu falei assim, cara, eu tenho que ver essa sequência. Todo mundo me falou, tá péssimo, não vai. Eu falei, não, eu vou ver, cara. Então eu tenho muito isso. Eu brinco com todo mundo. Pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que inclusive a Amazon lançou uma série horrível, mas relançou, baseada... São filmes da minha época, assim, que eu adoro e eu sinto tanto nos filmes dele um pouco dessa pegada, então me atrai. Então, é o meu preferido. Legal. Agora, eu perguntei, qual é o filme mais marcante da sua vida? Você respondeu... Ora, eu provavelmente respondi O Especialista em Crise. Por causa da minha profissão. Mas o filme ou o documentário? O documentário eu acho melhor do que o filme. Agora, assim, se você for perguntar pra mim, esse é o Lucas, a pessoa, o que você gosta... Inclusive, minha esposa falou ontem, cara, você tem que falar. Eu adoro 2 filmes que são Forrest Gump e Show de Truman. Mas eu tinha que responder um Especialista em Crise, mas Show de Truman e Forrest Gump são marcantes pro Lucas, assim. Esses são marcantes pessoalmente pro Lucas. E o
o Especialista em Crise e o Vice, o Vice, Isso. são marcantes na sua vida profissional. Pra minha profissão. São filmes que marcam assim, a minha trajetória profissional e que tem tudo a ver com a minha profissão. Então, o profissional, que é mais de 16 horas por dia, prefere o Vice e o Especialista em Crise. E a pessoa gosta do Forrest Gump e do Show de Truman. Legal, demais, demais. Aí eu perguntei, que filme que você não se cansa de ver? Cara, agora vai ser difícil eu lembrar o que eu respondi. Porque é o que eu falei, tem muito filme que eu assisto de forma repetida. Então, por exemplo, A Herança de Mr. Deeds, eu você assisto. respondeu aqui qualquer um dos... Do Adam Sandler. Dos tolos do Adam do Sandler. Adam Sandler. Então, A Herança de Mr. Deeds, como se fosse a primeira vez. Esse é demais, né? Sim. Como se fosse a primeira vez, é demais, Sim, né? muito bom. Assisto sempre. Clique, que o pessoal acha idiota o filme, mas eu assisto. Aquele do cabeleireiro, como é que chama aquele do cabeleireiro? Zohan. Zohan é demais, né? Zohan. Tem o do sapateiro também. O do sapateiro. O do sapateiro eu não vou lembrar o nome também. É tudo na mesma. O sapateiro quem era? O Christopher Walken ou o Dustin Hoffman? Era o Dustin Hoffman? Tá bom, tudo bem. O pai dele acho que era o Dustin Hoffman. Acho que era, né? Isso. Muito legal. E aí eu perguntei aqui, já praticou uma boa ação digna de cinema? E aí eu te respondi que eu já pratiquei ações que não são tão boas, dignas de cinema quando eu era repórter. Várias, inclusive. Cara, assim, quando você é repórter, você precisa conseguir informações, você precisa conseguir exclusivas, você precisa dar a notícia primeiro. Então, por exemplo, eu vou lembrar de uma aqui, que quando, no caso da Mércia Nakashima, o primeiro dia da audiência de instrução, né, que, você é advogado, eu não vou te explicar, mas o primeiro dia da audiência de instrução só podia entrar um fotógrafo. E tinha fotógrafos do Brasil inteiro querendo entrar, e tinha o nosso fotógrafo. O caso aconteceu em Guarulhos, a sede do Metro News, apesar dele rodar em São Paulo, ficava em Guarulhos. E aí o fotógrafo falou assim, cara, eu queria fotografar pelo menos o primeiro dia, minha foto vai pro Brasil inteiro. E aí a assessoria do TJ falou assim, não, a gente vai fazer um pool, vamos começar com a Folha, depois a gente começa com o Estadão e só os jornalões, né? A Folha, o Estadão. Falei assim, cara, vamos prestigiar o Jornal da Cidade, todo mundo conhece o Beto bem, né? Não vai ter problema nenhum, né? Tá, então vamos sortear o primeiro dia entre os jornais da cidade, e o sorteio, obviamente, deu pra gente. Chegou na redação, a gente com as fotos, né, lá dentro, né, do tribunal, a editora falou assim, cara, isso aqui é só nosso? Falei, só nosso. Aí no outro dia a gente sai com um jornal estourado, assim, exclusivo, o único jornal a entrar. Por quê? Porque o fotógrafo, ele também, o Beto era super safado, né? Ele demorou pra caramba pra passar a foto pro pool, pro TJ repassar pras pessoas. Então os outros jornais no outro dia não deu nem tempo pra... E a gente estourou. Aí no outro dia a gente chegou no fórum, cara, a assessora do TJ... Você me prejudicou. Fora as vezes que entrava em escola falando que era pai de aluno e era pra, na verdade, fotografar a escola ferrada. Entrava em obra do metrô, legal, falando, eu sou da empresa aqui, sou engenheiro, vim trazer ele para fazer medição. E era o fotógrafo, fotografando. Muito então, legal. Esse tipo de ação, assim, várias. Aliás, tem vários filmes, né? Tem os Trapaceiros, tem Trapaças, tem vários filmes. Sim. Não, faz parte do jornalismo isso. É só isso. É só isso. Muito bom, só isso. Bom, e se você pudesse ter um poder de cinema, eu achei muito legal a sua resposta. Cara, qual que você gostaria? Você sabe que poder. Eu escrevi isso ontem, eu falei assim, eu duvido eu lembrar dessa porra, mas eu gostaria de ter o dinheiro do Bruce Wayne. Genial. O cérebro do Tony Stark. Sensacional.
e o carisma do Steve Rogers. Maravilhoso. Então, assim, eu não queria ter um poder. Tem gente que quer voar e tal. Eu não quero nenhum superpoder. Eu quero só esse. Só esse. Só esse. Porque com tudo isso aí, eu não preciso voar, não preciso ter raio laser, não preciso de nada. Só isso eu já matei. Com isso aí, com esses três, você estaria também, multimilionário, né? Rico, inteligente, todo mundo gostaria de mim, então tá ótimo. Muito bem, muito bem. Falei agora com Lucas Pimenta, jornalista, trabalha com marketing político, tem um curso de marketing político. Se eu sair, olha aqui, ó, de novo, vou tirar a câmera. A situação está ruim? Vote em Karim, olha, ó. Vou ver se eu faço o seu curso, vou ver. Vou pensar se eu faço o seu curso. Não, às vezes você não precisa, eu já faço essa campanha aí que eu tô vendo que vai ter futuro. Vamos ver, parceria, hein? Comissão aí da frase. Pessoal, esse foi mais um Cine Cameração, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei aqui conversar com o Lucas Pimenta, filmes de marketing político, de política, muito legal. Se vocês gostaram, vejam aí outros filmes aqui do Cine Cameração. Nos procurem em todas as plataformas sociais e também nas plataformas de áudio, como Spotify, Amazon, Deezer. E é isso, pessoal. Agora ele vai falar daí a divulgada do seu curso aqui para sua câmera. Muito obrigado, Karim. Muito obrigado pelo convite de verdade. Agradecer pessoas que apresentaram você para mim, eu para você como Johnny, assim, incrível. Todos os dias eu posto conteúdos gratuitos, aulas gratuitas no meu Instagram, que é o @LucasPimentaNosOlhos. E para quem tiver interesse no meu curso, na minha série de formações, o site é bem arrogante, mas é verdade, que é www.melhorcursodobrasil.com.br. Muito bom. Realmente a gente agradece, eu nunca agradeço aqui. Vamos agradecer hoje todo mundo, né? Johnny Goulart, que fez a ponte, que trouxe você aqui. Raul Dória, né? É parente ali do homem. O Will, que tá entrando agora, o Will da Wen Produções, onde a gente faz esse estúdio maravilhoso, onde a gente grava aqui o Cine Cameração e tantos outros podcasts. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, continuem nos seguindo e sugerindo. Bom dia, boa tarde, boa noite e abraço para vocês!